Fala pessoal, beleza? Léo Lopes aqui e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Interferência de Passe. Vídeo hoje que é um pouco diferente do habitual, já que a gente não vai ter o aquecimento da rodada, mas é por um ótimo motivo, eu prometo, tá bom? Já que este vídeo é o episódio número 2 do Papo de Interferência, um mini videocast do canal do Interferência de Passe. Exemplo do primeiro episódio, nós temos um convidado mais do que ilustre hoje, beleza? Mas, antes de qualquer coisa, eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal, curtir e compartilhar esse vídeo para que ele chegue a mais pessoas e, é claro, colaborar no crescimento do Interferência de Paz. Dito isso, bora falar de NFL? Fala pessoal, beleza? Antes da gente começar de vez com o vídeo, eu queria vir aqui falar um pouco sobre a qualidade do meu áudio, tá? E pedir desculpas por conta desse aspecto robotizado quando eu falo, quando eu faço as perguntas pro convidado do episódio. É, eu tive alguns problemas com a gravação, tanto que atrasou um pouco. Eu fiz uma gambiarra, usei um notebook de outra pessoa e acabou que eu não percebi que o meu áudio estava com problemas. Eu vi apenas na hora da edição. E como eu estava muito em cima, eu queria lançar esse vídeo hoje, na quinta-feira. E então eu achei que não seria viável eu dublar todas as minhas perguntas, as minhas falas. E eu fui pesquisando formas de consertar isso, e aí eu tentei arrumar e, sabe, saiu do jeito que eu conseguia. E, pra ser sincero, eu não tenho muita experiência em edição, eu comecei a editar juntamente com o canal, e eu fiz o que deu, e eu espero que não atrapalhe a experiência de vocês, que vocês consigam entender o que eu falo, o que eu pergunto, mas o, o lado bom é que o áudio do convidado tá perfeito, a rodando tá tudo lisinho, então vocês vão conseguir entender o que ele fala, e querendo ou não, é o que interessa no papo de interferência, né? Muito mais sobre quem está participando junto comigo e não sobre mim. Mas de qualquer jeito, eu queria pedir desculpa novamente pela qualidade do meu áudio e pedir desculpa até para o nosso convidado, que, coitado, eu tomei muito tempo dele, a gente acabou gravando num outro dia que a gente não tinha combinado, mas é isso, as coisas acontecem e da próxima vez vou me atentar mais, vou tentar não trazer esse tipo de situação novamente, fechou? Mas bora pro vídeo. Bora então começar o segundo episódio do Papo de Interferência, o esse mini videocast do Interferência de Passe. E mais uma vez com um convidado mais do que ilustre, diretamente do Profundo, Henrique Bulho. Muito obrigado por ter topado conversar comigo. Seja muito bem-vindo ao canal do Interferência de Passe. Sério mesmo, é uma honra para mim estar recebendo você. Um canal que está começando agora, para mim, assim, é muito legal receber alguém que entende tanto e trabalha tanto tempo com a NFL aqui no Brasil. Léo, primeiro, boa noite. Eu que agradeço 100% o convite. A honra é toda minha, pode ter toda certeza. Hã, uma coisa que eu tenho pensado bastante nesses últimos 1 ou 2 anos, talvez, é que eu tenho trabalhado com isso há bastante tempo realmente, e é muito, muito, muito legal de ver o tanto de gente criando conteúdo, o tanto de gente lançando coisa nova. Eu acho que é sempre bem-vindo, eu acho que todo mundo tem muito a aprender, sabe? Todo dia a gente tem que estar estudando, todo dia tem que estar se renovando, e ver que tem tanta gente nova criando e aparecendo, ver que tem gente que olha pra gente, é muito gratificante, então pode ter certeza que a honra é toda minha. Ah, legal. E, tipo, igual que você falou sobre estar sempre estudando, aprendendo, é uma coisa que eu levo muito para mim. E, tipo, antes de começar a interferência do passe, eu tinha muito esse receio de começar algo e parecer que, sabe, que eu estivesse falando besteira, parecer que eu não entendo, que eu não assisto. Só que aí eu meio que já tomei vergonha na cara, né? Não, quer saber? Eu acho que se eu não começar nunca, eu também nunca vou ter para melhorar, né? E ver de pessoas assim que criam conteúdo, que falam com muita propriedade também é um estímulo muito grande para mim, para me especializar cada vez mais, conhecer o esporte cada vez mais, estudar sempre. E quem sabe um dia crescer e aí lá dar aula com vocês, fazendo jogos no Brasil, se vier mais vezes, e etc. Cara, eu acho que só
interrompendo e completando o que você falou, que uma coisa que eu levo muito, muito, muito nos meus estudos é o seguinte: você não sabe o que você não sabe. E o que eu quero dizer com isso é o seguinte: quando a gente começa a produzir conteúdo, quando a gente vai aprendendo coisas novas, é sempre um universo novo que está se abrindo. Mas o futebol americano, como esporte, a NFL como liga, eu nem coloco tanto nisso. Eu quero dizer muito mais o futebol americano como jogo e como esporte. Ele tem tantas variáveis e tantas coisas novas e a gente nunca vai saber todas as coisas. A gente vai ter que sempre estar estudando para não saber um pouco menos. Mas tem 1 milhão de coisas, de verdade, que a gente nunca vai saber e tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem de verdade, porque o jogo tá sempre mudando. O que realmente faz a NFL ser a liga que é, o que realmente fazem os times serem a elite da elite, é essa veia de estar sempre nessa inovação. A gente pode, por exemplo, voltar no tempo e ver que isso é uma coisa constante, por exemplo, nos times campeões. Então a gente tá sempre aprendendo e nunca existe, eu pelo menos gosto de pensar assim, nunca existe alguém que sabe de menos ou alguém que sabe demais. Existem pessoas que aprenderam algumas coisas e pessoas que ainda vão aprender essas coisas. Então eu odeio essa limitação de eu sei mais do que você eu ou você sabe mais do que eu. Eu odeio essa limitação. Eu acho que todo mundo tem condição de aprender, todo mundo vai aprender em algum momento e a graça é sempre estar estudando e se desenvolvendo cada vez mais. Muito legal. Muito bom ouvir isso, inclusive, porque dá um ânimo a mais para continuar forte aí. E, cara, quero começar do zero. Quero saber de você como que começou a sua relação com o futebol americano e com a NFL. Quando que você conheceu, ou seu vídeo apresentou, quando e onde foi? Cara, a minha história como fã, ela surge a partir de 2010. Ela surge a partir. Na verdade, ela surge um pouquinho antes. O primeiro jogo que eu vejo é o Super Bowl 43 entre Pittsburgh Steelers e Arizona Cardinals. Tem o super touchdown do Santonio Holmes no fim. E, pô, eu era uma criança, né? Viciada em futebol, só via coisa de futebol o dia inteiro. Mas o Super Bowl, de assistir a ESPN e ver aquele super evento ser anunciado, por bastante tempo eu via só o Super Bowl. E aí eu fui cada vez gostando mais, e gostando mais, e gostando mais. Meu pai também gostava dos 49ers, então a gente começou a ver muito junto. Aí eu comecei a escrever no T-Concussion, que é o nome antigo do Pro Football. Escrevia, e assim, de fato, eu falo isso com segurança. Não sabia absolutamente nada do esporte. Comecei a escrever no T-Concussion porque era uma coisa nova. Eu, com 12 anos, fui lá, mandei um texto e tal, texto totalmente pesquisado no Google, e comecei a gostar. E estar escrevendo no site me levou a pesquisar cada vez mais. Mas embora eu escrevesse antes, embora eu tenha feito parte do que hoje é o Pro Football desde o começo, só começou a se tornar uma coisa muito mais séria ali em 2017. Porque, bom, eu comecei como criança, então chegou num ponto que outras coisas da minha vida, digamos, adolescente, começaram a ocupar esse tempo, coisas mais importantes naquele momento. E aí em 2017, eu comecei a publicar textos no Medium, que eram textos bem complicados, digamos assim, eram textos de análise táticas muito mais completas, coisa que hoje eu não vejo sentido em fazer, inclusive no próprio Pro Football, mesmo sendo meu trabalho hoje. E isso começou a chamar a atenção de algumas pessoas que estavam trabalhando com futebol americano no Brasil. Primeiro com o pessoal da Zona FA, que é assim, o Rafão, o Pedro, são caras sensacionais, entendem como pouquíssimos do esporte. E aí, quando eu comecei a fazer mais parte de discussão de tática no YouTube, por algum motivo, até hoje eu não consigo entender o porquê, mas felizmente aconteceu, as pessoas começaram a me procurar para falar de aspectos táticos. Eu não sei se eu postar as coisas ali, as pessoas começaram a cada vez mais querer saber, querer entender um pouquinho do que eu estava falando. E eu sempre tive para mim essa veia de que eu não sei nada, eu preciso aprender e preciso estudar. Então, eu comecei a discutir cada vez mais pessoas. E aí, um dia, quem apareceu numa dessas discussões foi o Anthony Curti, que é comentarista da ESPN, que é o fundador do Pro Futebol, com quem eu já tinha contato desde que eu era literalmente uma criança. E, pô, não falava com o Curti fazia anos, já tinha saído do The Concussion. Nesse meio tempo, mudou o nome para Pro Futebol. E aí, ele me seguiu no Twitter. Fiquei muito surpreso, eu devia ter, sei lá, 200 seguidores. O cara tinha 100 mil seguidores, ele me seguiu, sendo que ele seguia 200 pessoas. E aí, a gente começou a falar de tática. Começou a discutir algumas coisas e tal, e final da temporada de 2017.
E um dia eu postei no Twitter assim, rapaziada, eu tô postando essas coisas e tal, tô postando de graça, mas seria legal se vocês soubessem de alguma oportunidade. E naquele momento eu sabia que não tinha essa oportunidade paga no Brasil. Eu tava fazendo aquilo por amor, não tava fazendo esperando nada, mas eu vi a galera ganhando dinheiro com isso lá fora e pensava, bom, eu posso escrever em inglês. Só que aí, quando eu fiz esse tweet, o Kurt mandou uma mensagem pra mim e falou: Cara, ó, tem essa vaga aqui. Você escreve, sei lá, uns 2 textos por semana, ganha tipo R$ 500 e tal. A gente paga desse jeito, é uma parada, tipo assim, completamente informal, mas a gente consegue, tipo, pagar um pouquinho. E aí eu aceitei, porque pra mim, ganhar escrevendo sobre o futebol americano era um sonho. Só que naquele período, aí já estamos em 2018, a gente deu um avanço tático muito forte. E uma coisa que a gente fez foi o seguinte: se formou, de certa forma, eu, o Kurt, o Davis Chiodini, o Felipe Vieira e o Eduardo Miceli, que o Davis e o Felipe estavam no On The Clock, que é, assim, de longe o melhor site de draft do país. O Eduardo e o Kurt estavam no Pro Football. E eu comecei a conversar muito com eles e tal. O Kurt me puxou pro Pro Football. E muito rapidamente, acho que o Kurt viu que eu tinha mais tempo e eu tava sempre estudando, né? Ele falou, cara, assume um papel maior no site, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo. E dos maiores acertos que a gente já teve foi trazer o Davis para a equipe também, para o Davis fazer parte do On The Clock e do Pro Football. E a partir daí, cara, o site foi crescendo de forma exponencial, nós fomos crescendo, nós, individualmente falando, fomos crescendo de forma exponencial. Não à toa hoje o Davis é comentarista na ESPN, o Kurt tem a audiência, os números que tem. O Felipe tá hoje no DAZN e tá na NFL Brasil. Eu tenho muita sorte de estar no Pro Football também, estou num outro site estrangeiro. E o Edu preferiu seguir outra carreira, mas ele ainda é um cara que a gente assim gosta demais e sabe que tem de muito futebol americano. Eu acho que o que se formou foi uma comunidade muito grande, na qual cada um seguiu o seu próprio caminho depois, e eu acho que todo mundo tá satisfeito com onde que tá. Mas o grande começo realmente, cara, foi muito mais isso de fazer a parada por amor, e quando você faz por amor, as coisas saem melhores. Eu acredito muito fielmente nisso. Você escrever algo que você quer e você colocar toda a sua dedicação ali, sem esperar nada em troca, isso vai dar resultado. Alguém vai notar o seu bom trabalho. E felizmente foi isso que aconteceu no Pro Football. E depois de 7 anos, eu acho que certamente teve alguns erros, tivemos alguns acertos nesse período, mas eu acho que a gente seguiu um caminho muito honesto para estabelecer a marca Pro Football. E claro, ninguém chega onde a gente chegou com 13 anos de história sem bom trabalho. Então eu acredito fielmente que tem um bom trabalho envolvido nisso também. Justo. Só no gancho, né, que falou do Kurt e do Dave. Depende também, quem sabe um dia é, trabalhar numa emissora de TV ou algo, sei lá, vocês preferem mais a parte escrita. Eu gosto de pensar que tudo vai acontecer no seu próprio tempo, sabe? Primeiro que esses caras eles são meus amigos pessoais. O Davis, o Kurt e o Felipe são meus amigos pessoais. São caras que eu tenho uma consideração fora do futebol americano, tá? E quando eu olho pro Felipe comentando o jogo no DAZN, o Felipe trabalhando na NFL Brasil, quando eu olho pro Davis na ESPN, quando eu olho pro Kurt na ESPN, eu sinto um orgulho genuíno desses caras, uma felicidade genuína para esses caras. O Davis sabe que eu fiquei emocionado quando ele entrou na ESPN, por exemplo. O Felipe, eu fiquei absurdamente feliz. Já teve uma oportunidade para mim, tá? No jogo da NFL no Brasil. Eu recusei porque pro futebol precisava ser o meu foco ali naquele momento. Eu recusei muito mais pela oportunidade em questão. Mas, assim, eu gosto de pensar que tudo vai acontecer no seu próprio tempo. E é impossível não pensar nisso, tá? É impossível não pensar nisso com os meus amigos nisso. Mas não perco o sono por conta disso. Eu acho que se tiver que acontecer em algum momento, vai acontecer. E se não acontecer também, tá tudo bem. A vida vai colocar outras coisas. Legal. Não, e é muito engraçado que você falou que tem oportunidade de buscar e tal. E é muito engraçado porque tipo, eu vendo esse pessoal, para mim, é quase que como que eu posso dizer, quase que um objetivo a ser alcançado, sabe? Porque eu vejo mesmo como, sei lá, tipo, quando eu comecei a estudar para jornalismo, eu queria ser, né? Aí eu olhava assim, nossa, mano, era muito, um dia, quem sabe, tava com ele, sabe? Uhum. Comentando e tal. E hoje eu meio que botei na cabeça, não sei se eu quero tanto
ir para essa área da TV, mas eu continuo querendo trabalhar com futebol americano, eu quero até mais, aqui no início da faculdade, mas eu continuo tendo essa visão dessas pessoas como é, objetivo, assim. Pô, eu quero ser igual eles, tipo, entender as coisas, conseguir produzir um conteúdo super legal, porque eu acompanho muito o canal do Denis também, e nosso conteúdo que eles produzem, assim, tanto para quem já entende, até um pouco para quem também está iniciando agora, eu acho o negócio de real muito forte, e é muito legal porque eu vejo ele dessa forma, sabe? Como objetivos a serem alcançados, sabe? E só que pra mim começou de um jeito bem diferente, tipo, a minha relação com o futebol americano, né? Tipo, tava na escola, comecei a influência de outras pessoas, comecei a acompanhar. Eu não tinha ESPN em casa, então eu tinha que procurar links na internet para assistir. E aí comigo aconteceu uma coisa que não sei se vai para você, mas quando lá para minha terceira temporada, eu ia procurar time para jogar. Você já teve essa vontade de jogar futebol americano aqui no Brasil? É tudo atrás disso, eu cheguei, eu conheci o Ornelas jogando, inclusive, e toda vez que volto na NFL é a mesma coisa. Toda vez que volto na liga, eu sinto vontade de voltar a jogar. Eu quase voltei a jogar esse ano, só que aí eu dei prioridade ao projeto, né? E ainda, tipo, tô até pensando esse ano que vem o ball, tipo, sempre nessa. Você já teve esse tipo de vontade também? Cara, eu acho que assim, se eu disser que nunca passou pela minha cabeça seria uma mentira, tá? Mas eu preciso ser realista. Eu sou um cara de 1,67 m, um cara que pesa 64 quilos. Então, eu não sou o cara que tem o biótipo para jogar futebol americano, sabe? Eu preciso ser realista nesse ponto. Uhum. Claro que eu gosto, tipo, eu não sei se mostra aqui no vídeo, mas ali, por exemplo, eu tenho a bola de futebol americano e, pô, adoro ficar pegar ela e ficar lançando isso e aquilo. É claro que todas essas coisas, elas acontecem, afinal, o dia inteiro na minha vida é futebol americano, futebol americano, futebol americano. É um trabalho, mas também é um hobby. E eu acho que depois de 7 anos trabalhando com futebol americano, eu acho que eu sou muito sortudo de ter encontrado um balanço entre quando eu uso o futebol americano como meu trabalho, quando eu preciso tratar o futebol americano com total seriedade, com total estudo, com total dedicação, e quando o futebol americano é um hobby para mim, onde eu posso conversar com os meus amigos, onde eu posso fazer piada, onde eu posso torcer sem afetar o meu trabalho, onde eu posso fazer todas essas coisas que não vão afetar o meu ganha-pão. E eu acho que eu encontrei um balanço muito bom nisso. Agora, eu sempre pratiquei muito esporte. Eu joguei tênis durante toda a minha vida. Foi um dos motivos, inclusive, que me fez sair do Pro Futebol na primeira, segunda e na terceira passagem. Estou na minha quarta passagem no Pro Futebol, acredite se quiser. Só que essa é mais longínqua, né? Essa tá durando 7 anos e essa é profissional, a outra era muito mais por hobby também. Mas eu sempre fui um cara de praticar muito esporte, eu só realmente não tenho o biotipo necessário para jogar futebol americano. É uma pena. Qualquer tipo de esporte eu adoro praticar, mas o máximo que eu faço realmente é ficar jogando bola pra lá e pra cá, ficar treinando arremesso, ficar correndo rota, isso, aquilo. Mais do que isso, Deus não me deu um corpo pra poder, pra poder experimentar. Não, mas, ó, sem te falar que sobre o tipo não é tão é, ruim pra jogar aqui no Brasil, não, viu? Porque joguei 2 temporadas no Storm, eu ia voltar a jogar no Monster, eu cheguei a fazer acho que uns 2, 3 treinos, até tinha gente até menor, sabia? Eu também não sou muito alto, né? Também não sou muito forte, você me conhece, hein? Mas, porque os comentários no Brasil, querendo ou não, você tem que ter uma dedicação enorme, tipo, assim, é super justo, sabe? Tipo, nem todo time tem o que é preciso pra se manter sozinho. Então, Aham. é muito por amor, realmente. Tipo, quando eu joguei no Storm, pagava mensalidade porque o time precisava dos atletas. E é assim na grande maioria dos times. E eu queria também perguntar, você tocou nisso, porque não tinha, como que você conseguiu separar o futebol americano ser tipo, hobby, ser algo que você gosta, e um trabalho? Porque assim, antes de ir para jornalismo, eu nem pensava nisso, eu queria ser ilustrador, porque eu sempre desenhei. Só que aí o que aconteceu? No ensino médio, fui fazer tech, eu pesquisei e tinha um curso que era comunicação visual, que é zero em casa, a mesma coisa,
E que eu falei, nossa, tipo, acho que eu consegui usar esse meu talento de desenhar uma coisa para minha carreira. Então, eu fazendo o técnico que eu vi que não era isso que eu queria, eu parei muito de desenhar, tipo, eu desenho muito menos, por causa da minha experiência no ensino técnico, que transformou isso numa coisa que era, tipo, a sábado que era ser obrigação, sabe? Aí eu, depois de um tempo, pensando, conversando com outra pessoa, aí eu falei, pô, então acho que eu vou entrar para jornalismo, então eu sempre gostei de esporte, também tenho pratiquei esporte, e principalmente futebol americano, e o futebol americano é uma coisa que facilmente de falar. Antes eu via, não era algo muito explorado no Brasil também, tinha isso na minha cabeça. Eu queria também saber como tipo, que você dividir isso, tipo, eu sou de você ser estar esporte como hobby, como ser apaixonado por esporte e trabalhar se isso como algo profissional para você. Eu acho que tem um ponto importante que vale completar a minha resposta anterior. 2017, que é o ano que eu comecei a fazer as paradas mais sérias, curiosamente, a temporada que o meu time foi campeão. É o único título do Super Bowl do Philadelphia Eagles até agora e, evidentemente, eu estava muito envolvido emocionalmente com aquilo. Não só porque eu nunca tinha visto meu time ganhar o Super Bowl, sabe? É uma coisa nova, legal, claro, mas os Eagles nunca tinham ganho o Super Bowl. Então a carga emocional de um torcedor... Aliás, é importante pontuar uma coisa aqui, tá? Essa parada de que você não torce ou porque você não sabe, porque você não acompanha, porque isso, você está nos Estados Unidos, é uma das maiores besteiras que existem. Mas eu vou guardar o discurso para mim. Tipo, eu tava num período em que eu estava produzindo muito conteúdo, estava falando de muitas coisas e nenhuma delas envolvia os Eagles. Nenhuma mesmo. E aí, eu entrei no Pro Football e o primeiro texto que eu fiz no Pro Football, que, modéstia à parte, foi um excelente texto, eu fazia uma explicação completa do que era a Run Pass Option, que era a base da ofensiva do Philadelphia Eagles em 2017, o que era o Play Action, o que era a Read Option, e aí eu explicava, tipo assim, o que os Eagles faziam de especial, por que aquilo funcionava tão bem com o Philadelphia Eagles, e qual era a diferença de jogadas que todo mundo já conhecia. No caso, o Play Action, que, pô, é literalmente uma jogada. Você finge que vai dar bola, o quarterback lança, tipo, tem 20 por jogo. E quando eu fiz esse texto, eu usei, claro, muitos vídeos de exemplo do Philadelphia Eagles, afinal era o time que mais usava. Mas ao longo daquele texto, eu fui percebendo uma coisa. Eu não estava fazendo nada de diferente do que eu estava fazendo nos outros times quando eu fazia coisas táticas, publicava no mídia e não ganhava nada por isso. Então aquilo ali, ele virou uma chavinha para mim que é, quando eu vou falar do Philadelphia Eagles, eu preciso ter esse mesmo olhar, esse olhar mais sério, esse olhar mais justo, esse olhar mais honesto com relação ao time que eu teria com relação aos outros 31 times. Porque tem uma coisa que funciona assim, Léo. O cara que torce pro Chicago Bears, ele tem absoluta certeza que ele é o cara do mais sábio do Chicago Bears no mundo. Tipo assim, ele tem absoluta certeza que ele sabe mais do que qualquer outra pessoa. E isso não é legal, tá? Isso não é... Eu digo do Chicago Bears, mas eu quero me referir aos 32 times. Usei de exemplo porque eu li o nome dos Bears aqui. Isso acontece com os 32 times. O cara que torce pros Packers acha que ele sabe mais que os Packers todo mundo. O cara dos Giants, dos Titans, enfim. Existe essa impressão. E aí, o cara que torce por essa franquia, e aí ele acha que ele sabe, tipo, de absolutamente tudo, quando ele me ouve falando da franquia dele, se eu não fizer um conteúdo totalmente sério e honesto, esse cara vai querer me criticar, ele vai me xingar no Twitter. E é uma parada que, assim, parei de ligar há 5, 6 anos. Mas eu sei que existe, eu vejo isso até hoje. Então eu comecei a direcionar muito bem esse olhar do que eu preciso fazer profissionalmente, e isso incluía o meu time, do que eu podia fazer mais na zoeira, do que eu podia levar mais como algo que me deixasse feliz. E essa separação, ela, claro, são 7 anos, então, claro que pode ter tido um momento do qual a minha análise sobre o Philadelphia Eagles, um pouco do torcedor entrou. Existe isso, não, assim, é impossível, eu acho, que você passar imaculado ao longo de tanto tempo. Mas eu tenho a plena certeza de que quando eu vou fazer algum conteúdo sobre o Philadelphia Eagles, eu consigo usar esse mesmo olhar profissional para os 31 times. E quando eu estou fazendo alguma coisa relacionada a gostar do esporte, quando não tem nada a ver com o Philadelphia Eagles, quando não tem nada a ver com nenhum dos times, eu consigo deixar meu trabalho de lado. Isso, claro, eu tô numa resenha com os meus amigos, eu posso falar besteira,
posso, assim, brincar de alguma coisa que eu não posso fazer no trabalho. Então essa separação, ela existe. E só para completar a resposta, eu sei que eu tô falando bastante, mas aí eu acho que tá tranquilo. A gente teve um jogo do Philadelphia Eagles no Brasil. E eu estava lá trabalhando. E eu lembro que estava uniformizado, não podia, não deveria de forma alguma torcer para o time. Eu estava ali reportando todas as coisas. E você ter essa mentalidade, essa noção de que você está representando o seu veículo, isso é muito importante até quando isso te prejudica. Porque eu adoraria ter comemorado o touchdown do A.J. Brown. Eu adoraria ter comemorado o sack no Malik Willis na jogada final que os Eagles ganharam a partida, mas eu não podia. Então, eu acho que entra muito mais nessa questão de você ter essa noção e você ter essa consciência do que você precisa fazer e essa consciência de que você gosta muito da coisa, mas se você não precisa ter a seriedade, você pode brincar, você pode zoar. Se eu tô num bar com você, ou com qualquer outro amigo meu que seja, a gente tá falando de futebol americano, eu posso tomar uma cerveja e falar besteira. Eu não posso fazer isso no Pro Football. Então é muito mais criar essa separação baseada no profissionalismo que você precisa ter na profissão. É uma coisa que surge naturalmente a partir disso. Meu Deus. Não, olha, a última pergunta para fechar essa parte sobre essa carreira, a gente falar um pouco da temporada, vamos aprender muito também. É mais uma pergunta que talvez seja mais como pedido de conselho até. Na sua opinião, o que você acha que o jornalista precisa ter para fazer um bom trabalho com a NFL ou com o futebol americano aqui no Brasil? Dedicação. Primeiro de tudo é dedicação, disparadamente. Porque você não vai querer ver todos os jogos, mas você precisa ver todos os jogos. Pelo menos nas primeiras semanas da temporada, isso é obrigatório. Você precisa saber tudo o que tá acontecendo. Você precisa entender o que tá acontecendo, não é só ver. É ter uma noção do que está acontecendo. E você só vai conseguir isso com dedicação, cara. Você só vai conseguir isso gastando horas e horas e horas, estudando o que o time faz, estudando o que é aquilo, estudando por que o time faz aquilo. E assim, existem pessoas, existem jornalistas que não estão mais na área, que falavam coisas do tipo: nossa, eu odeio ter que reaprender os elencos todos em agosto, um mês antes da temporada começar. Cara, se você quer reaprender coisas em agosto, você não vai durar. E é por isso que assim, eu acho que o Pro Football se mantém com 13 anos, porque a gente tem esse entendimento e esse profissionalismo ao longo de todo o ano. É uma profissão. Você não pode fazer isso sem. Você não pode levar isso em banho-maria. Ah, não tá tendo jogo, então não preciso me preocupar. Você tem que se preocupar sim. Porque o que acontece de setembro até fevereiro no campo é um reflexo do que acontece de fevereiro até setembro fora dele. E isso é assim, sempre, isso sempre foi, isso sempre vai acontecer, tá? Então acho que a dedicação, estudo e o principal, isso aqui é de longe o mais importante na minha visão. Você precisa saber como passar o conteúdo para as pessoas, sabe? Porque não adianta nada eu saber estudar tática e saber coisas que eu preciso saber para o meu trabalho se as pessoas não estão interessadas nisso. Hoje eu tenho esse entendimento, depois de muito estudo também feito pelo Pro Football, do que é um conteúdo que as pessoas que não têm nenhuma obrigação de entender futebol americano e de estudar futebol americano igual eu estudo, do que engaja mais com elas, do que elas querem ler sobre o time dela, de como elas querem ler. Então, assim, a gente gastou muito estudo nisso, gastou muito tempo, muita tentativa e erro, e erramos várias vezes também. Então, é uma combinação de coisas que você precisa ter, que você precisa fazer, e o mais importante, cara, você só vai conseguir fazer essas coisas se você gostar muito do esporte. Se você não gostar, você não vai ter o saco de ver um Carolina Panthers e New York Giants jogando. Você não vai ter esse saco. E você precisa ver. É um excelente exemplo. Um Dolphins e Patriots com Jacoby Brissett e Tyler Huntley jogando, você só vai, tipo assim, você pode até colocar na sua cabeça que é obrigação e você vai ver na semana 1, na semana 2, na semana 3, mas na semana 7 você não vai ver. E isso não funciona. Você tem que gostar muito do que você faz, tá? Miro, muito obrigado por ter topado conversar comigo. É muito, é muito gratificante, muito especial ter você aqui no canal. É um canal que está começando e
assim, tô fazendo realmente com muito amor, porque eu amo esse arte. Glória, muito obrigado por ter começado comigo hoje. Pode dar Cara, alguma coisa que você quiser. primeiro que a honra é toda minha, tá? É, eu, eu lembro que no jogo da NFL no Brasil, teve gente pedindo pra tirar foto comigo, eu acho que eu nunca fiquei tão chocado na minha vida. Eu não acho que eu faça absolutamente nada demais, eu só trabalho e sou privilegiado, extremamente privilegiado de trabalhar com algo que eu gosto tanto, mas não acho que eu seja nada especial por conta disso. Eu sei que tem gente que acha, mas sempre manter o pé no chão, sabe? E acho que essa sempre foi a chave para eu chegar onde eu cheguei. Acho que essa sempre foi a chave para o futebol chegar nos lugares onde chegou. Um bom trabalho e pés no chão. Então, fico honrado com o convite, fico honrado com as palavras, fico honrado que esteja sendo notado. E até a próxima, cara. Mano, até a próxima. Já fico com o convite, em outro momento, se você quiser voltar pra gente conversar de novo, no final da temporada, quem sabe. Você é sempre bem-vindo aqui no T3 Passe. E é isso, esse é o episódio de hoje. Muito obrigado a quem assistiu. Espero que tenham gostado desse vídeo. Até a próxima. Vou deixar aqui na descrição nas redes sociais do Bunho, o Futebol também. Não esqueçam de seguir a T3 de Passe nas nossas redes, de se inscrever e curtir esse vídeo e compartilhar com seus amigos também. Bunho, até a próxima. Valeu. Valeu, até. Até.